Outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma seguidora, a Rosemarie. O tipo de mediunidade dela é trazer as lembranças de vidas passadas, um dos tipos de mediunidade que ela tem. E por isso que eu falo sempre, nós esquecemos das vidas passadas e tem um porquê. Já pensou se pudéssemos ficar lembrando todo o tempo de nossa vida passada? Como iria ser terrível muitas vezes. Trazemos de outras vidas tantos sofrimentos, mágoas, que nós precisamos nessa vida superá-las. Então, essa nossa amiga, eu digo nossa, porque ela é uma seguidora, está aqui conosco sempre, e ela estava me contando o seguinte: ela lembra que ela viveu durante a Segunda Grande Guerra e ela estava fugindo, desesperada, e tentando salvar 3 crianças. Uma criança de colo e mais 2 maiorzinhos. Tinham prédios lado a lado e ela colocou, eram ruínas, pelo que eu me lembro que ela me contou, uma tábua que ela pretendia, passava uma criança de um prédio para outro, atravessando por essa tábua, e quando chegou na última criança, ela pretendia depois tirar essa tábua para os soldados não perceberem que eles tinham passado para o outro prédio. Mas não houve tempo. Ela lembra com o terror. E ela me contando, trazendo toda a emoção, o pavor daquele momento, a tristeza, o desespero, e ela lembra e tem a consciência de que aquela criança, o menorzinho que ela tentou salvar e não conseguiu, é o atual irmão dela. Isso acontece muito. Tenho visto, acho que vocês também têm visto, notícias de crianças de 3 anos, mais ou menos, que lembra que foi abatido num avião. Era piloto de avião e foi abatido no ar. Ele lembra o nome do avião, o nome dos companheiros, e um deles, essa criança, foi levado para reconhecer os antigos amigos, né, os ex-combatentes, e ele reconheceu cada um pelo nome, uma criança apenas de 3 anos de idade. Então isso acontece muito, mas é muito triste, são fatos que marcaram muito, que trazemos para essa vida. Muitas coisas ainda nos prejudicam nessa vida, outras nem percebemos, mas fica no nosso inconsciente também nos prejudicando de alguma forma. Eu lembro que durante uma reunião mediúnica, certa vez, um dos motivos que eu tanto amo ser médium e ter evidência é sobre isso. Às vezes são imagens tristes, sim, mas trazem muitos ensinamentos. Eu vi durante uma reunião mediúnica, como eu estava dizendo, uma menina escondida embaixo de uma escada e tinha várias caixas, caixas de papelão, várias coisas assim, pedaços de madeira, algumas coisas assim, e essa menina estava apavorada. E à medida que eu fui vendo, fui relatando, e fui também sentindo todo o terror daquela criança. Tudo aquilo que ela estava sentindo,
eu estava sentindo também. E era absurdo o terror, o desespero que eu senti naquele momento. E eu sei que essa criança, ela ouvia e viu, escondida assim entre as caixas, ela viu a bota de um soldado passando e ele com o chicote batendo assim na bota. Primeiro eu escutava vozes de homens falando de forma muito alta, muito grosseira, e eu não entendia, falavam num idioma diferente. E à medida, como eu disse, fui vendo, ouvindo, fui relatando isso. E essa criança ali escondida naquele pavor, e ela só via da cintura para baixo. E era assim que eu via, porque ela me passava essa imagem, né, desse soldado passando assim na frente, aonde ela estava escondida. E aí eu fui relatando isso quando a doutrinadora falou: por que você está escondida aí, irmãzinha? Ela falou assim: fala baixo, por favor, fala baixo, fala baixo. E era eu que estava falando, né? Fala baixo. Por que falar baixo? Eles podem ouvir, os soldados vão me ouvir. Fala baixo, por favor, senão eles vão me achar. Não, a guerra já terminou há muito tempo. Você pode sair daí? Não, eu não posso sair. Ela falava bem baixinho. Eu não posso sair, senão eles vão me achar. Fala baixo, moça, fala baixo, por favor, eles vão encontrar. O pavor era imenso. Então, que tudo isso, essas experiências, servem para nós, nessa vida, lutarmos contra a guerra, contra tudo isso que nos oprime. Não devemos esquecer do sofrimento dessas pessoas que viveram esses momentos. Por exemplo, eu tive um tio que lutou na Itália e ele faleceu de velhice, consequência de outras coisas. Mas é um sofrimento muito grande que eles trazem dessa vivência, dessa experiência de guerra, de sofrimento, de terror pelo que passaram, tudo isso, que isso jamais se repita. Nós devemos lutar com amor no coração para que fatos como esse não se repitam, porque é muito doloroso. E nós que nos lembramos dessa vivência, a minha amiga de uma forma e eu de outra, de formas diferentes, mas sentimos o mesmo temor, o mesmo horror desses momentos. Somos provas vivas de que não devemos jamais isso voltar a acontecer. Nada justifica a guerra. Devemos viver em paz, com amor, com respeito a todas as diferenças, aceitando as diferenças, sem ganância, sem orgulho, sem tudo aquilo que possa nos trazer tristeza. E por hoje, esse é o nosso caso de hoje. E eu vou ficando por aqui. Mas eu vou e volto com mais histórias, porque eu tenho muitas outras histórias para contar. Fiquem todos na paz de Deus. E até mais!